A empresa que nós vamos ver juntos hoje é uma small cap em processo de turnaround. Há muito tempo atrás, ela enfrentou muitos e muitos problemas e gradativamente, ano após ano, após a fusão realizada lá em meados de 2015, ela se tornou uma outra companhia com outras perspectivas e não é à toa que atraiu a atenção de gestores bem conhecidos no mercado brasileiro, como por exemplo o pessoal do Alasca. Hoje nós vamos falar de Rail 3, a Rumo. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Então, como eu mencionei no início do vídeo, a Rumo é esta empresa que você está vendo na tela, mas é importante entender como que ela chegou aqui e por que é tão importante falar sobre histórico. Porque a Rumo, na verdade, é uma fusão. Pois é, dá uma olhada aqui na tela. Essa notícia aqui de fevereiro de 2015, fusão entre ALL e Rumo. Eram duas empresas diferentes, inclusive elas tinham alguns litígios entre elas e acabaram se unindo. Então eu até preparei aqui para você uma ordem cronológica para você entender esses últimos anos. Lá em 2015 a fusão, como você acabou de ver. Em 2016 teve o primeiro aumento de capital da Rumo, ela estava passando por sérios problemas financeiros. Em 2017 um novo aumento de capital da companhia. Em 2018, após muitos e muitos anos de inúmeros prejuízos, ela conseguiu ter lucro líquido e em 2019 ela venceu o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Já vou mostrar para você quais são os ativos ferroviários que a Rumo tem dentro do seu portfólio, incluindo esse aí que você acabou de ver. Mas antes, eu quero mencionar aqui algumas coisas muito importantes sobre o setor ferroviário. Inclusive algumas pessoas sempre me questionam sobre as ações de companhias ferroviárias nos Estados Unidos e é muito importante você entender como funciona o setor antes de mais nada. É claro, o setor ferroviário nos Estados Unidos ele tem algumas semelhanças com o brasileiro, mas também tem as suas peculiaridades. Agora, eu vou trazer algumas informações aqui que vão te ajudar muito a entender o setor como um todo, começando por essa métrica TKU. Pouquíssimas pessoas sabem o que significa. Então eu coloquei aqui no lado a explicação. É uma unidade física que mede o esforço, ou seja, são as toneladas úteis, apenas o peso da carga, sem considerar a tara dos equipamentos empregados para fazer o transporte, transportados por quilômetro. Então você percebe, em 2015 foi o ano em que houve a fusão da LL e da Rumo. Você lembra que a gente viu no cronograma? Olha o crescimento do volume transportado. É a primeira métrica que a gente consegue ver de melhora pós-fusão, pós-capitalização, pós-reestruturação aí no meio do processo turnaround. Segundo ponto também muito importante para você analisar, se você quiser se aprofundar um pouco mais no setor ferroviário, é essa métrica aqui. Esse indicador ele é mais relacionado à quantidade de combustível gasta por 1.000 toneladas de quilômetro bruto. Lembrando, o que seria esse bruto? O que é o TKB, Robin? Me explica melhor. Bom, o TKB ele mensura tanto para trens carregados quanto os trens vazios durante certa distância percorrida. Aqui inclusive entra uma questão de eficiência operacional, né? Para você ter uma companhia dessas bem eficiente, é interessante ela fazer viagens apenas com carga transportada. Às vezes, você até já deve ter visto aí em algumas ferrovias, os trens viajando sem carga transportada. Então não importa se os vagões eles estão cheios ou estão vazios, você precisa de combustível para movimentar a locomotiva e consequentemente puxar os vagões. Essa métrica ela mensura exatamente isso. Você percebe então que houve uma redução de 15% que representa uma economia de 150 milhões ao ano. Então, primeiro ponto, lembra, o volume aumentou, o volume transportado nesse período de turnaround e o gasto com o combustível caiu. Agora eu vou mostrar para vocês pontos bem importantes relacionados aos resultados. Então vamos dar uma conferida aqui agora na dívida. Tá? A dívida da empresa de 2015 a 2018, você percebe que ela vem gradativamente sendo reduzida, a dívida líquida e também a relação dívida líquida pelo EBITDA, que é uma métrica utilizada para você mensurar a capacidade de pagamento de uma dívida de qualquer companhia, ok? Então, este indicador é o tracejado em verde claro, sai de 5,1 para 2,2, daqui a pouco eu mostro para você as coisas mais atualizadas. E a dívida líquida você percebe que ela também vem reduzindo gradativamente. E na direita, o EBITDA crescendo
quase 70% nesse período aí de turnaround, e a margem EBITDA também crescendo 9 pontos percentuais. E agora, é óbvio, vou falar aquilo que todo investidor procura ao investir, que é o quê? Geração de caixa, o oxigênio de qualquer companhia e o lucro líquido. Em 2015, um prejuízo colossal, né? 458 milhões de prejuízo. E em 2018, olha só a diferença, 264 milhões de lucro líquido. E na direita, geração de caixa, menos 1 bilhão e 100 milhões em 2015 e em 2018 já virando para o positivo. Bom, então agora vamos entender um pouco mais sobre os ativos que a Rumo tem. 1.200 locomotivas a companhia tem aí no seu portfólio, 33 mil vagões e 13.500 quilômetros de ferrovias. Já que a gente falou de ferrovias, vamos entender quais são essas ferrovias e também para você analisar melhor o negócio, principalmente o setor ferroviário, você tem que entender quais são as cargas transportadas. E a gente vai ver isso agora. Começando primeiro pelas ferrovias, você percebe que a Rumo segmenta ela em vários nomes, eu já vou mostrar para você em relação a isso, mas eu quero que você foque ali no vencimento dessas concessões, né? São vencimentos no longo prazo. O mais próximo de expirar é a concessão Oeste, em 2026. Mas a gente tem, por exemplo, a concessão Norte lá em 2079, a concessão Central Norte-Sul 2049 e assim por diante. Então, um prazo bem razoável aí para a Rumo se programar. Primeira operação de grande importância é essa daqui que eu vou colocar na tela para você, que é a Operação Norte. Tá? É a melhor alternativa logística ali na região do Mato Grosso, grande produtora de grãos, principalmente ali no entorno da cidade de Rondonópolis, igual você está vendo no mapinha. E a gente já vai falar sobre as cargas transportadas, a importância dessa operação. Antes eu quero abarcar aqui a Operação Sul também, é muito importante. Está na tela para você, então sai ali de duas cidades muito importantes do estado do Paraná. Londrina, a cidade aí do nosso queridíssimo César Paiva, o Warren Buffett brasileiro. E do ladinho tem Maringá, lembrando que ali onde está pintado em azul, aquela região norte do estado do Paraná e também aquela região ali mais produtora agrícola para cima da cidade de Maringá e Londrina, a Rumo tem market share alto. Descendo para baixo ali de Maringá, o market share dela é um pouquinho mais baixo. E essas duas cidades, elas fornecem essa rota até Paranaguá, por causa do porto de Paranaguá. Essa é a famosa Operação Sul. Recentemente tem coisa nova aí na Rumo, que é o que eu vou mostrar, que é essa nova malha ferroviária, um trecho que não é tão tradicional assim, ainda está em fase pré-operacional, tá? Que é a malha central, a Ferrovia Norte-Sul, ligando o Porto Nacional Tocantins até Estrela do Oeste, São Paulo. Olha o tamanho desse negócio, realmente é uma malha muito grande. E você pode perceber o seguinte, tudo aquilo que está em rosa no mapa é onde existem produções agrícolas, ou seja, em torno da rota, você percebe que tem muitos pontos rosa, né? E aquilo que está um pouco mais afastado dessa ferrovia pode ser transportado através, por exemplo, de caminhão até um ponto em que a pessoa possa utilizar essa ferrovia Norte-Sul. Realmente é algo que aí para 2020, os anos seguintes, vai agregar muito dentro do modelo de negócios da Rumo. E já que a gente está falando da relevância do agronegócio da Rumo, eu vou transmitir isso em números para você entender a importância. 82% do volume da Rumo é derivado do transporte de produtos agrícolas, tá bom? E 76% da receita também. É muito importante o agro para esta companhia, tá? Não só para ela, né? Para o Brasil como um todo. Agora eu vou trazer para você exatamente quais são esses produtos transportados, tá? E com base nos relatórios mais atualizados disponibilizados pela Rumo ao mercado. Então aqui você percebe do terceiro trimestre de 2019 é o que está em azul, bem forte, e o cinza é o terceiro trimestre de 2018, sempre faz comparações trimestrais, né? E aí você percebe a performance do transporte por segmento. Inegavelmente os grãos
são muito importantes para a companhia. É claro, a gente também tem ali combustíveis, fertilizantes, celulose, olha só, a Rumo também tem uma operação de containers, inclusive eu vou explicar mais para você, é bem interessante um negocinho novo que eles têm ali, um projetinho novo, bem bacana, açúcar e assim por diante. Então, mas, assim, de fato, o mais importante para a companhia são os grãos. Você lembra que eu segmentei para você em Operação Norte e Operação Sul, expliquei a nova aí que está em fase pré-operacional e também acabei de mencionar que tem uma questão relacionada a transporte de containers, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Inegavelmente a Operação Norte é a que mais tem volume transportado dentro da Rumo, tá em azul escuro na tela para você, bem atualizado esse dado. Aí tem a Operação Sul em segundo lugar e logo atrás, em terceiro, a operação de containers. Você lembra que você viu alguns números relacionados ao turnaround que a Rumo vem realizando de 2015 até o anualizado de 2018. Mas o ano de 2019 já teve muitos trimestres, né? E é isso que a gente vai ver com os resultados mais atualizados. O EBITDA, ele continua crescendo, então o turnaround continua em efetiva marcha dentro da Rumo, teve um crescimento aí de 18%, a margem EBITDA também melhorou de trimestre para outro trimestre. Agora, o outro ponto que chamou muita atenção do mercado foi a melhora do lucro líquido, a empresa passando de 229 milhões no terceiro trimestre de 2018 para 369 milhões terceiro trimestre de 2019, um crescimento de 61%. E outra coisa que o mercado sempre está de olho é, claro, aquela gestão da dívida. Você já acompanhou comigo lá atrás, você lembra que vem caindo gradativamente tanto a dívida líquida quanto a relação dívida líquida pelo EBITDA, e os resultados mais atualizados mostram que essa dívida caiu mais ainda. Então, realmente a dívida líquida vem reduzindo e o indicador dívida líquida pelo EBITDA também. Eu falei agora há pouco sobre uma novidade que a Rumo tem, e é isso daqui, olha só que interessante. É o vagão double stack. Você está vendo o desenho? Então a gente tem a locomotiva puxando os vagões e os vagões empilhados, certo? Isso acaba culminando com uma economia significativa de combustível. Você lembra que a empresa melhorou muito o consumo de combustível sem o double stack. E a proposta do double stack é melhorar mais ainda, ser mais eficiente na questão do gasto de combustível. E além disso, conseguir transportar mais capacidade por viagem. É claro, você coloca um em cima do outro, você vai transportar muito mais. Então, esse tipo de coisa aqui, tá? Apesar de estar escrito Brado Logística, a Brado Logística, ela é uma empresa dentro da Rumo, tá? Não estou falando de outra empresa aqui não se preocupe. É que eles apenas, para esses novos projetos, dentro da própria Rumo, eles nomearam como Brado Logística, mas faz parte da Rumo, ok? E começou no início do segundo trimestre na Operação Norte, esses vagões double stack, que prometem aí trazer tudo isso, todas essas vantagens que eu acabei de mencionar. E a Brado, né, que é esse braço aí dentro da Rumo, esse braço mais cheio de novidades e tudo mais, ele está querendo explorar este mercado aqui dentro do Brasil, que eu vou trazer os números para você. Então olha só, o mercado interno de produtos transportados, e ali você vê tudo que é produto, né? Você vê o desenho ali, tem grãos, produtos de higiene, produtos da construção civil, bebidas, matérias-primas, enfim. No mercado interno, tudo isso que é transportado dentro do Brasil, ele está em branco. Você está vendo? Brasil, tá vendo branco ali? Aquela bolinha bem pequenininha em azul é o que a Brado transporta, né? Então, a Brado através aí da Rumo. Então, olha o tanto que ela pode crescer ainda dentro do mercado interno. E a mesma analogia você faz abaixo nos containers de exportação, tá bom? E nos containers de importação. Esse desenho ele mostra o seguinte, que o mercado ele é gigante, tanto do container de exportação quanto do container de importação. E a Brado, através da Rumo, ela tem um pequeno market share que pode crescer muito mais se eles souberem trabalhar isso. Então essa é a perspectiva que a empresa tem aí para 2020, para 2021 e os anos consequentes. Agora, uma coisa importante ressaltar é a estrutura acionária da Rumo, porque lá atrás, você lembra da fusão? Então, como é que ficou tudo isso? A LL era uma empresa, a Rumo era outra, tinha algumas briguinhas entre eles, e como é que está hoje? A estrutura societária está na tela para você. Então, a Cosan, ela tem um braço que é a Cosan Logística,
E a Cosan Logística, junto com a família Arduini, são os donos, digamos assim, da Rumo, ok? E aí tem no mercado free float muito elevado, por sinal, de 67%, ou seja, mais de 67% das ações da Rumo são negociadas aí no mercado free float bem considerável, bem bacana, bem elevado. Assistiu o vídeo até o final, tenho certeza que você adora estudar cada vez mais sobre modelos de negócio. Então vou convidar você para participar do grupo no Telegram. Aqui embaixo está na descrição. Você clica ali e automaticamente você já vai cair na comunidade do Hobby Correia. Eu sempre estou mandando lá notificação de novos conteúdos e também conteúdos exclusivos, inclusive a minha carta semanal que está fazendo bastante sucesso, o pessoal está gostando. E se você quiser receber conteúdos diretamente na caixa de entrada do seu e-mail, basta você enviar aqui no meu Instagram, no direct, você manda ali o seu e-mail e pronto, automaticamente eu cadastro você na lista VIP. Aqui 2 vídeos que eu acredito que você vai curtir. Eu agradeço muito a sua participação até o final deste conteúdo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.